Demitir Léo Condé vai resolver alguma coisa? E também tem uma ala da torcida do Vitória que está defendendo a demissão do Ítalo Rodrigues. Demitir o diretor de futebol sem dinheiro, sem bala na agulha para contratar, não é só achar um escudo para se livrar de responsabilidades? Eu estou falando especificamente do meu querido amigo Fábio Mota. O Vitória está numa situação muito difícil, né? O Vitória está numa situação em que rapidamente enxergou um limite de competitividade para o time. Eu quero deixar claro que é importante sempre lembrar: o Vitória que competiu os clássicos, ele não foi a campo na Série A. E tinha que saber que isso era possível de acontecer, né? Não dá para dizer que é uma surpresa. 38 rodadas em jogos de altíssima performance e nível de exigência maior, a tendência é você começar a ter que mexer no seu elenco. Mas, por exemplo, a dupla de zaga titular, Camutanga e Wagner Leonardo, só foi a campo junta na estreia contra o Palmeiras. Mas na estreia contra o Palmeiras o time já perdeu o Dudu com 10 minutos de jogo. E desde então, aquela estrutura que fez a gente rever as nossas perspectivas para o Vitória, ela não pôde ir a campo. O Léo Condé usou essa estrutura para sobreviver no cargo no início da temporada. Porque eu concordo quando Pedro diz que o Vitória deveria ter feito uma rodagem no elenco, né? Você está vendo os jogadores estourando. Não vamos nem falar do Lé, porque acabou de chegar, não foi consequência disso. Mas o William Oliveira, sim, por exemplo, pode ser consequência desse uso frequente do time, sempre buscando o seu máximo para dar uma resposta. Mas isso foi um instinto de sobrevivência do Léo Condé. O Léo Condé começou a temporada sabendo que ele estava o tempo todo ali na mira das definições, das gavetas classificatórias, né, do senso comum, de que ele não é um técnico de Série A. Nunca disputou uma Série A. E ele sabia disso. Ele sabe. Ele deixa isso claro, inclusive, às vezes nas entrelinhas, às vezes muito claramente nas entrevistas coletivas. Da pressão, da necessidade de resultado, que todo mundo queria ganhar o Campeonato Baiano e queria mesmo. Então o que é que ele pensou? O Vitória não tem como botar o dinheiro, um caminhão de dinheiro para sair contratando um time de uma hora para outra. O Vitória precisa, além de permanecer na Série A, fazer uma Copa do Nordeste competitiva, recuperar um pouco do terreno na Copa do Nordeste e recuperar, em especial, o terreno no âmbito estadual. Porque você pegar 5 anos sem vitória nas semifinais do Campeonato Baiano é uma distorção absurda. O Vitória não podia se permitir isso. Então, o Léo Condé não teve o direito de fazer o que deveria ter sido feito, quando você pensa em não estourar o elenco. Ele pegou o que ele tinha de melhor e fez: eu vou aqui sobreviver no cargo. Tanto que quando ele resolveu botar time mexendo no time, foi um desastre. O jogo lá de Juazeiro tomou 2-0 da Juazeirense, um resultado que inclusive custou caro ao Vitória, na Copa do Nordeste. Falha do goleiro, porque o time até jogou para vencer a Juazeirense. Mas o goleiro lá, o Michael Clayton, deu 2 vaciladas bizarras e o Vitória tomou um fumo que custou a vaga. No fim das contas, né, tive a diferença de ponto. No Campeonato Baiano, quando ele foi fazer um catado, o Vitória perdeu a vantagem de decidir em casa, velho. Porque empatou com o Jacobina, perdeu do Jequié, erro de arbitragem à parte. Mas aconteceu. E nesses jogos não foi bem. Então o Léo Condé, ele tinha, e toda vez que isso acontecia, já subia logo aquela penumbra. Léo Condé não pode ser o técnico da Série A. Quando o Vitória empatou com o Bahia aqui, há algumas semanas, vou aproveitar o embalo do meu amigo Pedro para também fazer um retrovisor, você ficou surpreso, você não questionou, mas você ficou surpreso. Falei, caramba, será que o Léo Condé vai ser pressionado? Eu falei, vai. Em breve ele vai ser pressionado. Você falou isso antes do jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Falei, se ele tomar 1-0 contra o Cruzeiro de pênalti lá. Você usou a expressão, vai começar o zum-zum-zum. O zum-zum-zum. E não foi diferente. Porque, infelizmente, ele não tem o devido reconhecimento nem internamente. Nem internamente. Então, o momento, ele está se desenhando para que aconteça a do Vitória. Infelizmente. Eu não acho que é a melhor decisão que o Vitória tem que tomar. Eu entendo que o Vitória não está no momento de decisões fáceis. Por quê? Mudança de diretor de futebol não dá resultado imediato. É um trabalho que você precisa fazer. Presidente, não vou nem comentar. A não ser que houvesse um problema deliberado, deflagrado de relacionamento, mas parece que não é o caso. Não. Dele com o elenco e tudo mais. Não, ele sempre foi, aspas, chato. Isso aí, se você for buscar ali nos bastidores, o Léo Condé é um cara chato. Chato por quê? Porque ele é cri-cri, ele quer as coisas desse jeito. Quando eu falei do problema de relacionamento, eu diretor de futebol com o vestiário. Porque poderia até acontecer com o técnico também. Mas assim, no fim das contas, quando o Vitória abre os baralhos assim, onde é que eu posso mexer aqui? Não tem nem dinheiro, nem regulamento para botar jogador dentro do clube agora.
vai tentar fazer alguma coisa para sobreviver. Eu não acho que o Vitória está ainda na linha de dizer assim, ou troca ou não sobrevive. Que é a única linha que eu acredito ser justificável para você fazer uma troca. É você dizer assim, meu irmão, desse jeito aí vai cair. E não pode cair. Porque o Vitória depende muito do orçamento da Série A. Mas eu não acho que o Vitória tem, nesse momento, um limite. Dizer assim, ou troca ou cai. Só que a pressão, ela não vai esperar esse tipo de coisa. Ela vai estar pressionando, vai estar exigindo medidas imediatas, como se fosse uma reação, para que, aspas, o Vitória saísse da inércia. Acho que o Vitória tem, por obrigação, sustentar o Léo Condé no seguinte cenário. O Vitória pega o Atlético Goianiense sábado. Eu não vou entrar nessa de, se perder, tá fora. Não é isso, não. Pega o Atlético Goianiense sábado e no dia 22 pega o Botafogo. 2 jogos. Depois do jogo do Botafogo, o Vitória teria 2 gaúchos pela frente. Juventude e Inter. Então esses jogos não vão acontecer. Então o Vitória vai ter pelo menos 20 dias. O do Juventude está confirmado que não vai. Não vai. O do Inter é dia 1º de junho, ainda tá, mas eu acredito que não vai rolar. Tá na zona de risco gigantesca para não acontecer. Então estamos falando que o Vitória vai a campo contra o Vitória vai 2 jogos no Barradão, onde o Vitória foi muito forte, tanto esse ano para conquistar o título baiano, quanto ano passado para conquistar o título da Série B, contra um adversário do seu campeonato, isso estava claro desde que a Série B ano passado acabou. E contra um Botafogo que tem um placar mínimo e que dá ao Vitória a oportunidade de sonhar. Mas eu vou além disso. Não é o que acontece nesses 2 jogos. Faz esses 2 jogos e dá 20 dias pro cara, velho. Porque ano passado, o Léo Condé, quando começou, ele teve que fazer um trabalho mais longo. Foi forçado, porque o Vitória foi incompetente pra caramba naquela fase da temporada. Eliminado no Baiano, eliminado na Copa do Nordeste. Com o Léo Condé foi eliminado na Copa do Brasil pro Nova Iguaçu. E aí teve um hiato gigantesco para poder se preparar para a Série B. E aí jogadores chegaram, houve um trabalho e o Vitória começou na ponta dos cascos daquela Série B. Então, o Léo Condé, na minha opinião, ele tem o direito de ter essa oportunidade mais uma vez. Porque ele, no fim das contas, foi chegando o jogador, uma carreta de jogador, todo mundo meio fora de forma, porque não é novidade que o Luiz Adriano precisava entrar em forma, não é novidade que o Jean Mota precisava entrar em forma, não é novidade que o Luan Santos não estava em forma no São Paulo, porque ninguém queria que ele jogasse, e ontem, mais uma vez, ele foi pesadaço em campo. Então, ele recebeu aspas, né? Chegaram nomes, mas chegou jogador para entrar e vestir? O William Lepp foi um cara que fez isso, mas são poucos. Leonaldi, que quando chegou foi titular no Bavi, da Copa do Nordeste, sim, inclusive. E ontem, do Brasileirão também. E ontem, não sei porquê, ele não foi a primeira opção de Léo Condé, acabou sendo o Luan Santos. Então, o Vitória, na minha opinião, ele precisa suportar o que vai acontecer nesses 2 jogos, mesmo se não for bom, para dar ao Léo Condé, esse Léo Condé é o seguinte, são 20 dias para vida ou morte.